Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a iniciativa da doutora Anita Tinoco, diretora do Arquivo Distrital de Beja, por ter lançado este desafio de colaboração à ESE e também queria agradecer também o convite feito à colega Maria Inês Faria para participar na conferência proferida pelo professor Joaquim Mosca. Obviamente que esta conferência promove igualmente a sinergia entre diferentes áreas do conhecimento, como a história e a sociologia, que se articulam na compreensão e na análise crítica das questões que dizem diretamente respeito ao conceito de Beja, e em particular sobre a temática em apreço, as elites urbanas e o exercício do poder local na Beja do século XVII, num diálogo com a sua expressão contemporânea em pleno século XXI. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Conferência das Elites Urbanas e o Poder Local em Beja, um paralelo entre a Beja setecentista e a atualidade. Na qualidade de diretora do Arquivo Distrital de Beja, quero agradecer a vossa presença, sobretudo num contexto de pandemia, em que são muitas as restrições a que estamos sujeitos. E é com agrado que vejo que, apesar disso, foi possível reunir aqui um número significativo de participantes e, por isso, muito obrigada. A organização desta conferência resulta da conjugação de esforços e de boas vontades, sem as quais não seria possível a sua realização, desde logo dos seus intervenientes, mas também do próprio Instituto Politécnico de Beja, em particular da Escola Superior de Educação, que criou as condições para que este evento se realizasse. Quero deixar uma palavra de agradecimento ao Sr. Professor Dr. Joaquim Mosca pela sua disponibilidade em apresentar publicamente o resultado do seu trabalho de investigação no âmbito da tese de doutoramento em História. Por cerca de 10 anos, penso que não estou enganado, mais ou menos, não é? Por cerca de 10 anos de investigação realizada de forma quase diária no Arquivo Distrital de Beja, merecem ser dados a conhecer ao público. O Arquivo Distrital de Beja entende que a documentação existe para ser consultada, estudada e divulgada, e sem dúvida que o trabalho desenvolvido pelo Sr. Professor Dr. Mosca contribui para a valorização do património que é de todos. Quero também deixar o meu agradecimento à professora doutora Maria Inês Faria pela disponibilidade demonstrada desde o primeiro momento para participar nesta conferência. Diria que é preciso alguma coragem para aceitar este desafio de encontrar pontos em comum entre as formas de representação social há cerca do século XVII, não é? Digamos assim, até à atualidade. Qual foi então o objeto de estudo? A identificação das elites urbanas e a caracterização do exercício do poder local em Beja e no seu termo, no período setecentista, constitui o lato sensu o nosso objeto de investigação. E porquê então este tempo e este espaço? Porque iria dar continuidade ao meu trabalho feito a quando da dissertação de mestrado, que também se focou nas elites locais e no exercício do poder, mas num espaço mais restrito, no século anterior, no século XVII. Contemplei então o reinado filipino, o reinado de Filipe III, de 1621 a 1640, um período interessante porque é um período de rupturas, de ruptura política particularmente. De maneira que também, porque não há estudos historiográficos feitos neste âmbito e na nossa cidade de Beja, e também pela facilidade que eu tinha de acesso a fontes documentais existentes em quantidade e em qualidade no arquivo distrital e no arquivo municipal, histórico municipal, e naturalmente também pela apetência pessoal pela temática. Ora bom, o quadro espacial então, já vos disse, é Beja e o termo concelho. O termo aqui, entendamos, era a área do concelho, que então era muito mais vasta do que agora. Naquela época, o termo de Beja integrava as freguesias de Pedrógão, Marmelar e Selmes. Marmelar hoje não é freguesia, está integrada na freguesia de Pedrógão. Integrava também Cuba. Cuba será concelho posteriormente, por carta régia de Dona Maria I em 1782. Integrava também a freguesia de Irvidel, hoje, como sabem, integrante do território do concelho de Aljustrel. Integrava também Peruguarda, Alfundão e a freguesia de Vilas Boas, que se situavam no território
que se situam hoje no território do concelho de Ferreira, e ainda a freguesia de São Pedro de Pomares, que já não existe, e era a parte norte da freguesia de Balizão, confinante com as freguesias de Pedrógão e de Selmes. Como vem, era então um território vastíssimo, tanto mais que Beja, tendo o território que tem hoje apenas, é, de algum modo, o 9º município nacional em termos de área. Depois também me ocupei do quadro humano, a demografia urbana e a demografia rural. Depois ocupei-me das esferas de exercício do poder local, particularmente a Câmara Municipal, mas também a Misericórdia e o oficialato das ordenanças. Depois, o exercício do poder, o simbolismo e formas de representação no espaço público, o poder régio e o poder senhorial, cooperação e confronto. Porque senhorial? Porque Beja, após 1654, passou a ser a cabeça da Casa do Estado do Infantado, criada por Dom João IV para o filho II, para Dom Pedro. Dom Pedro, que será depois rei, não é? Dom Pedro II, é então Duque de Beja e é o dignatário da Casa do Infantado. Portanto, Beja, a partir de 1654, deixa de ser uma terra com jurisdição régia e passa a ser uma cidade com jurisdição senhorial. Trago aqui um pouco esta perspectiva, não centrada sobre as políticas, mas sobre o poder das pessoas. Porque as políticas são feitas por pessoas, o território é feito por pessoas e a sociedade também. Com todo o ambiente, toda a natureza que se assume também como um protagonista central naquilo que é o nosso Baixo Alentejo. Portanto, é de pessoas que tratamos, porque as pessoas que estão em cargos, que assumem funções, antes de mais são pessoas que querem o bem da região. E o bem da região é tão simples e fácil de detectar qual é o rumo a seguir. Portanto, não há grandes confusões nem perplexidades sobre as opções certas a tomar para o desenvolvimento do Baixo Alentejo. Neste sentido, procuro aqui esta ponte da história e perceber como é que as influências são tomadas no presente, como é que as pessoas que assumem cargos políticos, que estão em órgãos de chefia, o que é que influencia a sua tomada de decisão? Afinal, que conhecimento têm, que conhecimento procuram, como se articulam com quem tem conhecimento para perceber efetivamente e ter a coragem de assumir estas posições inequívocas no desenvolvimento regional.